Muito bem. Eu agradeço, em primeiro lugar, a Deus por essa oportunidade. Nós estamos aqui falando de Deus mais uma vez para esse grupo que eu conheci agora há pouco tempo, de gente tão dedicada a Deus e que certamente Deus vai abençoar. Eu agradeço também a Sueli, que me convidou. Quero cumprimentar o pastor Anderson, né, que merecidamente hoje está liberado para cuidar da sua família. Quero agradecer também à irmã Ana, que ora todos os dias por nós, né? Eu não posso esquecer da minha cunhada, Marta, que foi ela que me trouxe para o Gol Six. Eu me lembro que a primeira vez que eu assisti o Gol Six, quem me recebeu foi o Jackson. Então, eu queria agradecer ele também. Gostei desse cara de graça. E quero cumprimentar todos os irmãos nessa manhã. E sendo essa a primeira vez que Deus me dá a oportunidade de ministrar a palavra para esse grupo, eu desejo que essa mensagem seja uma bênção para todos nós, pois é mais uma chance para mim e para todos, com certeza, para o nosso crescimento espiritual. E eu oro por isso ao Senhor Jesus. Amém? Muito bem. É, eu gosto muito do conselho de um velho professor de teologia que eu conheci, que dizia assim: jamais se atreva a pregar uma mensagem que não tocou a sua vida, que não tocou o seu coração. Se quando você terminar de preparar a mensagem, você não se emocionou, você não foi tocado, então não pregue. Por isso eu sempre digo que a pessoa que é mais abençoada na pregação, num estudo bíblico, numa visita missionária, não é o que ouve. A pessoa mais abençoada é a que traz a mensagem. Por isso eu sempre fico muito agradecido a Deus quando eu tenho a oportunidade de, sendo convidado, poder pregar sobre a sua palavra. Pois bem, a palavra de Deus nos diz, lá em João, no capítulo 1, no princípio era o Verbo, a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus é Jesus. A Bíblia é Jesus. Aceitar a palavra de Deus é aceitar Jesus. E rejeitar a palavra de Deus é rejeitar Jesus. Então, ouçamos com atenção o que a palavra de Deus tem a nos dizer agora. É, o texto que eu escolhi para a base da mensagem dessa manhã encontra-se no livro de Gálatas, no capítulo 4, nos versículos 4 e 5, que diz assim: Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Vindo a plenitude do tempo. Né? É exatamente o que diz o texto. Vindo a plenitude do tempo. No tempo exato, Deus enviou o seu filho para ser crucificado, no tempo certo, no tempo de Deus, nem antes e nem depois. Num tempo em que, não no tempo em que os homens achassem adequado,
mas no tempo em que Deus, dentro dos seus planos, haveria de executar o seu intento, o seu objetivo, e Jesus Cristo veio. Amém por isso. E no ano 605 do antes de Cristo, Nabucodonosor, um rei pagão, rei da Babilônia, no terceiro ano do rei de Israel, Joaquim, invadiu Jerusalém e saqueou o templo do Senhor e levou o povo judeu para uma terra estranha e cruel. E começa aí o tempo, exatamente o tempo, em que Deus levantaria um poderoso profeta, né, o profeta Daniel, e através dele, Deus orientaria o seu povo sobre o que ele faria nos próximos 2.300 anos. Aquela profecia, né, de Daniel 8,14, toda vez que eu me lembro dessa profecia, eu me lembro que a nossa igreja nasceu dessa profecia. Né? Então, entre as maravilhas que Deus operaria em favor do seu povo, estaria o que eu chamaria de o primeiro maior acontecimento da Terra, que foi a vinda do seu filho, o Messias, o Redentor, o Resgatador, o Príncipe, o, o, o descendente de Davi, né, para libertar a humanidade do pecado e da morte também. Então, no tempo certo, veio aquele do qual falavam os profetas, para que se cumprisse, então, o propósito de Deus. E que Jesus viesse como homem e depois retornasse em glória, né, para o céu. Também no tempo certo, é, ele voltará para resgatar aqueles por quem ele morreu. Não é? Seria, então, que nós poderíamos chamar de o segundo maior acontecimento da Terra. Lá no livro de Lucas, a palavra de Deus apresenta o registro da parábola do servo vigilante, que encontra-se no livro de Lucas, no capítulo 12, nos versículos 35 a 40, que diz assim: Cingido esteja o vosso corpo e acesas as vossas candeias. Sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor. Ao voltar, ele dá as festas de casamento, para que, quando vier e bater a porta logo lhe a abra. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa e, aproximando-se, o servirá. Quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira. Bem-aventurados serão eles, se assim os achar. Sabem, porém, isto: se o pai de família soubesse a que hora haveria de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que ele vem, a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. É, a Bíblia tem muitas verdades. Né? Essa verdade contundente e inquestionável da palavra de Deus que nós lemos agora é a verdade da volta de Jesus. Volta de Jesus a essa terra. O Senhor virá, Jesus voltará, você acredite ou não, você esteja preparado ou não, ele voltará. Então, a volta de Cristo, ela não depende de nós acreditarmos ou não. Acreditando ou não,
você acreditando ou não, eu acreditando ou não, ele vai voltar. Na Bíblia, existem mais de 3.000 promessas, entre promessas condicionais e promessas incondicionais. Quando aparece a palavra ser, né, essa conjunção condicional, é porque há uma condição. E nessa promessa, sobre a volta de Jesus, não aparece a conjunção condicional. Então, a promessa da volta de Jesus, ela é incondicional. Quando nós lemos lá em João, no capítulo 14, né, de 1 a 3, que fala que ele virá, né, não tem essa conjunção condicional. A volta de Jesus é, com certeza, a grande esperança do povo cristão e ela não é condicional. Na agenda divina, quando chegar a hora, ele virá. O tema da salvação ele só tem sentido quando completado, nós imaginamos assim, né? Só tem sentido quando é, for completado pela volta de Jesus. E quando nós lemos na Bíblia sobre o tema da volta de Jesus, nós vemos que Deus não dá ênfase à data. A ênfase na advertência da volta de Jesus é, no sentido de nós nos prepararmos, né? Porque lá em Lucas, né, está escrito que ele vem na hora em que nós não pensemos, né? Não pensamos, na hora em que vós não pensais. Será como a vinda do ladrão, né? Então, hoje existe muita especulação, muita curiosidade com relação à hora, né? É, o dia, e Deus não deixou avisado a hora, deixou avisado o tempo. Eu me lembro de uma história de uma família de 9 filhos. O pai trabalhava 30 dias longe de casa e vinha uma vez só por mês. E quando ele saía para trabalhar, ele deixava uma lista, né, para os seus 9 filhos a respeito de tudo que ele desejava que eles fizessem durante esses 30 dias. E quando ele voltava e via todas as coisas feitas, ele dizia: que filhos maravilhosos que eu tenho. Só que o que acontecia durante os 30 dias que esse homem ficava ausente, ninguém fazia nada o mês inteiro. Só nos últimos 2 dias é que eles corriam de um lado para o outro para acertar tudo, né, até que um dia houve um acidente lá na mina, né, nas minas onde o pai deles trabalhava, e o pai voltou na hora em que nenhum deles pensava. E foi aí então que aquele pai teve a oportunidade de conhecer verdadeiramente os filhos, né, que ele tinha. Então agora nós entendemos por que Deus não deixou avisado, né, o dia e a hora. Porque Deus não quer encher o céu de interesseiros. Deus quer encher o céu de pessoas sinceras, honestas, dedicadas e que creem verdadeiramente na sua promessa. Porque como é que é o pensamento humano, né? Pessoas dizem: calma, falta muito tempo ainda para Jesus voltar. Para que eu vou viver reprimido, né, durante tanto tempo? Não, eu vou aproveitar, né, enquanto eu puder, e quando tiver faltando um pouquinho de tempo, quem sabe aí uns 2, 3 meses, aí então aí eu vou me preparar. O homem, por causa da sua natureza, sempre quer o prazer momentâneo, né? Mas também quer ter o prazer eterno que Deus promete ao seu povo. Então, se puder, o homem
combinaria, né, as duas coisas, né? E, e pensaria assim, se Deus tivesse marcado, né, a sua volta para o final do ano que vem, né, ele pensaria assim, bom, ainda tem final do ano, tem a virada do ano, quanta coisa boa ainda para mim aproveitar, ter o carnaval também antes disso. Então, Deus sabe que o ser humano é assim, né? Então, veja, né, o que diz a profecia que nós lemos lá de Lucas, no capítulo 30, no versículo 37, ele diz assim: Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontrem vigilantes, vigilantes. E em verdade vos afirmo que ele, o Senhor, há de se cingir e dar lugar a cada um de nós a uma mesa, né? É, e se aproximando, ele nos servirá, né? É, esse termo cingir-se, né, na Bíblia, ele significa estar com as calças apertadas, estar com a roupa, né, com as calças amarradas. Isso que significa cingir-se, né? E que então Deus não nos encontre quando Ele vier de calças curtas, né, como diz o ditado. É, eu te perguntaria como é que você dorme? Você dorme de pijama? Você dorme de bermudas? Ou você dorme feito Adão? Eu me lembro de uma vez, certa vez eu vi um comentário na televisão de um grande terremoto que aconteceu num país longe do nosso aqui. E num hotel, várias pessoas que estavam dormindo tiveram que sair às pressas e correndo para fora do hotel para não morrer. Não havia tempo para mais nada, né? Era ou correr, não havia tempo para absolutamente mais nada. Ou corria ou morria. O prédio balançava de um lado para outro, então todos que puderam saíram correndo do hotel, do jeito que eles estavam. E muitos correram pelos corredores do hotel, desesperados, procurando uma saída, completamente nus. Então, meus irmãos, preparar-se na vida espiritual é exatamente dormir de calça e de sapato, prontinho, né? Para não ser apanhado pelo elemento surpresa, né? Como vai acontecer com a volta de Jesus. Existem muitos cristãos sinceros, né, que acham que Jesus não vai voltar tão cedo, mas foi Satanás que fez isso, né? Foi o que Satanás fez quando aconteceu, por exemplo, a primeira vinda de Jesus. O povo de Israel não estava esperando Jesus. O povo de Israel não sabia, né, como Jesus viria, sabia como viria, mas não estavam esperando. E quando Jesus nasceu, ninguém o aguardava, né? Jesus nasceu e ninguém, né, do povo judeu o viu nascer, né? Foi muito triste isso. Acontece que, em relação à segunda vinda, né, o livro do Apocalipse nos avisa, né, nos ensina, lá no capítulo 1, versículo 7, que todo olho verá, inclusive os que o traspassaram, e com olhos físicos. Mas como isso, né? Alguém pode perguntar. Por exemplo, no Japão, né, que olhando para o globo, né, está de cabeça para baixo. O que a Bíblia, isso eu não sei, mas o que a palavra de Deus diz é o seguinte, lá em Atos capítulo 1, versículo 11: será do mesmo modo que o viram subir, nós vamos ouvir chegar, né? Ah, o que nós entendemos é que a volta de Jesus, como foi a sua primeira vinda, será um ato sobrenatural,
né? Como todas as coisas, né, que envolvem a vida de Jesus. No momento, água. No outro, vinho, por exemplo, né? No momento, cego. No outro momento, visão restaurada. No momento, paralítico, coxo. No outro momento, liberto, andando com as suas próprias pernas, né? É, num momento, é, 5 pães e 2 peixes. Num outro momento, 5.000 pessoas são alimentadas, são saciadas, né? Então, a volta de Jesus será assim também, um ato sobrenatural, né? Mas haverá dois grupos, não haverá um terceiro. Os que permanecem na palavra de Deus, os que perseveraram e os que não perseveraram, que não permaneceram, né? Dois grupos, né? As virgens insensatas e as virgens prudentes, né? Uma igreja vestida de branco, uma igreja vestida de vermelho, né? A igreja do Cordeiro e a igreja do Dragão, a igreja dos filhos de Deus, a igreja dos homens. A pergunta é simples, né? Em qual desses grupos, né, eu estarei? Essa que é a pergunta. Na profecia, né, de Atos 12, tem uma coisa que também me chama a atenção. Ela diz que Jesus os fará sentar à mesa e os servirá. Lá também em 1 Coríntios, capítulo 9, ou melhor, capítulo 2, versículo 9, diz que Deus está preparando as coisas, né? E o que ele está preparando, o olho e o ouvido humano, né, nunca subiu ao olho e ao ouvido humano. São coisas que fogem, né, da capacidade de Deus, que Deus nos deu, mas foge da capacidade humana de nós imaginarmos, né, como seria isso. Você só fecha os olhos e tenta imaginar uma mesa, né, onde possa caber milhares, né, de pessoas, uma mesa comprida, né, onde se sentam todos que foram resgatados, com um nome, com o seu nome, né, em cada lugar, com uma toalha branca e Jesus servindo a cada um. Isso que a profecia diz, né? Jesus vai cumprimentar cada um, né, e dizendo: a mesa já estava preparada, né, desde o tempo que você estava lá na terra, né? Eu não sei como você está me ouvindo nessa manhã, como é que está o seu coração. Afinal de contas, nós vivemos num mundo em que as coisas acontecem tão rápido, não é, que nós acordamos de manhã bem, questão de minutos, questão de poucas horas, as coisas todas podem mudar e surgem dramas, né, para atormentar a nossa vida, né? E o que eu posso te dizer é que Jesus está voltando e ele vai colocar um ponto final, né, nessa história, né, do pecado. A história da humanidade tem um parênteses chamado pecado, mas esse parênteses tem um final. E o final desse parênteses é exatamente a volta de Jesus. Eu teria muitas experiências, né, de vida para compartilhar com os irmãos, mas eu gostaria de falar de uma que trouxe muito ensinamento. Eu gostaria de usar como exemplo, né, aqui nesta manhã. Quando eu era muito jovem, ainda devia ter em torno de uns 12 anos de idade, aproximadamente, eu estudava no Colégio Paulistano, nessa época. O Colégio Paulistano, ele funcionava na Rua Taguá, lá no bairro da Liberdade.
na mesma rua da Igreja Central Paulistana, onde eu me batizei naquela época. E no colégio eu tinha um amigo, o meu melhor amigo também era meu xará, né? Ele era Celso também. E teve um dia lá que acabou lá, por um motivo até insignificante, nós nos envolvemos numa briga dentro da sala de aula. De repente estava todo mundo brigando, ninguém mais sabia por que estava brigando. Sei que o final disso foi o seguinte: eu, o meu amigo, Celso, meu xará, e mais alguns, todos nós fomos punidos, né? E o resultado, o castigo, foi que nós fomos suspensos das aulas por uma semana. E todos nós, naquela época, nós tínhamos uma caderneta que nós tínhamos que levar para casa, praticamente todo dia tinha que mostrar para o pai ou para a mãe, para o pai e a mãe ficar sabendo, né, se houve alguma irregularidade, ou então alguma notícia que tinha que ser passada para os pais. E na nossa carteira estava escrito lá, né, por motivo de briga, de indisciplina, o aluno foi suspenso pelo período de uma semana, né? E nós tínhamos que trazer essa carteirinha assinada, né, pelo pai ou pelo responsável, né? E aí, quando nós estávamos saindo da escola, eu e o meu amigo, né, o meu xará, o Celso, é, nós ficamos conversando e aí um olhava para o outro e disse, aí, rapaz, e agora? Como é que vai ser? Né? A hora que eu mostrar essa caderneta para o meu pai, ele falando, né? O pai dele era muito bravo, ele dizendo assim: a hora que eu mostrar essa caderneta para o meu pai, com certeza eu vou tomar uma surra daquelas. Aí eu pensei no meu pai também, disse: ih, rapaz, vai ser a mesma coisa. E aí, o que que a gente faz? Aí, dois garotos, né, nessa idade, veio logo uma, uma ideia, né? Ah, vamos fugir? E essa foi a decisão que nós tomamos: vamos fugir. Então, nós morávamos em São Paulo, né, nessa época. Aí a ideia que eu morava nessa época num bairro chamado Vila Mariana, que ficava à beira da estrada, né, a Imigrantes, uma estrada que seguia em linha reta e ia para o litoral, mais exatamente para a cidade de Santos, que era a cidade litorânea mais próxima ali de São Paulo, que todo mundo conhecia. Então, essa foi a nossa ideia: vamos fugir para São Paulo, para Santos, né? Aí passamos em casa, né, eu fiz a minha trouxinha lá, ele passou na casa dele, fez a trouxinha dele, e fomos em direção a Imigrantes, pegamos a estrada e fomos embora, a pé. Certamente lá na frente a gente ia tentar uma carona, alguma coisa assim, mas inicialmente nós fomos a pé e fomos conversando. E fomos andando, e lá pelas tantas, em determinado momento, nós já estávamos bem adiantados. Eu, né, parei, pensei, falei: puxa vida, esse negócio não vai dar certo, esse negócio de fugir não é legal. Quer saber de uma coisa? Ô, Celso, eu falando para o meu colega: ó, eu vou fazer o seguinte, cara, eu não vou seguir, não, eu vou voltar. Ah, mas eu vou sozinho, como é que Ah, rapaz, desculpa, mas eu vou voltar. Aí tomei a decisão, dei meia volta, peguei um pouquinho de fruta e algum alimentozinho que eu tinha levado, um pouquinho de dinheiro, dei para ele, falei: ó, vai com Deus. E voltei para casa e não falei nada, fiquei em casa, né, enrolando. Passou um dia, passou dois, eu enrolando e pensando como é que eu vou conversar com meu pai, né, sobre o que aconteceu. Aí passou um dia, passou dois, numa certa noite, tocou a campainha, tarde da noite, tocou a campainha em casa. Nós morávamos numa casa de dois andares, né, lá em São Paulo chama de sobrado. O meu quarto era no segundo andar. Eu vi quando eu fui olhar que havia encostado ali um carro preto com várias pessoas dentro, e eu reconheci o senhor que tocou a campainha lá em casa. Era exatamente o pai do meu amigo, né? Porque
Imaginem, já passados 2, 3 dias, o meu colega desaparecido, a família já tinha é, ido na polícia, no hospital, tinham ido em tudo quanto é lugar, e foram lá na escola e ficaram sabendo, houve isso, isso, isso. E o seu filho, né, juntamente com aquele outro que anda com ele para cima e para baixo aí, o Celso também, eles foram suspensos, né? E foram disciplinados, foram suspensos, e eles estão suspensos por uma semana. Então, aí a família do meu colega teve a ideia de ir lá na minha casa. Chegaram em casa, tarde da noite, e quem os recebeu foi o meu pai. Aí eles contaram, né? O senhor está sabendo que houve uma briga lá na escola, né? E os dois se envolveram na briga e eles foram suspensos. Aí o meu pai disse: não estou sabendo de nada. O meu filho não falou nada. Pois é, então o senhor chama o seu filho aí, que eles saíram juntos. Quem sabe o seu filho sabe, né, onde é que o meu filho está. Aí o meu pai, eu me lembro quando meu pai começou a subir a escada, eu corri logo para a cama, me enfiei debaixo do cobertor, aí fingindo que estava dormindo, aí veio meu pai: Celso, Celso, filho, acorda aí. Eu, pô, pai, o que que houve? Vem cá, não tenha medo. Meu pai falou exatamente assim: filho, não tenha medo. Eu não vou te castigar. Só me conta a verdade. Me fala toda a verdade. Papai não vai castigar você, tá? Eu te amo, me fala a verdade. Aí eu relaxei, né? E aí contei, só aconteceu isso, isso, isso. E essa altura do campeonato, o Celso já está em Santos. E foi para lá que nós tínhamos decidido ir. E no meio do caminho eu desisti, voltei, mas ele seguiu. E aí então meu pai: tá bom, então tá certo. Então depois a gente conversa. Ele desceu, informou lá a família do meu colega e eles partiram para Santos, né? Foram atrás do Celso. Bom, aí meu pai subiu de novo, nós conversamos, eu mostrei a caderneta para ele, ele disse: tá bom, tudo bem. Aí tivemos uma longa conversa e eu nunca mais vou me esquecer o olhar do meu pai, né, a expressão dele. Um homem duro, um homem severo, como ele era um policial, um homem acostumado com situações assim inesperadas, né? E eu me lembro do olhar dele, né, com a ternura que ele me olhou, né, isso me emociona até hoje. E ele me disse: tá bom, filho, tudo bem, né, vamos corrigir, vamos acertar. E ali ele me, né, disse: está tudo certo, né, mas aquilo ficou na minha cabeça, né, eu penso nisso sempre, né. A palavra de Deus diz assim, lá em Números, né, capítulo 32, que diz assim: um dia o teu pecado te alcançará. E realmente, alguns dias depois, já era tarde da noite, né, quando o meu pecado me alcançou. Estava tentando, imaginando, né, a cabeça de um jovem, de uma criança, como é que eu poderia esconder isso, né, é, do meu pai, né? E aí eu penso assim, né, quantas vezes, né, nós erramos e depois ficamos com vergonha de Deus, ficamos com vergonha de Jesus, né? Mas Jesus, ele sempre arruma um jeito de vir ao nosso encontro, né? Não porque ele quer nos castigar, mas porque ele nos ama, né? E ele sabe que nós, muitas vezes, devido à culpa, né, ficamos nos escondendo dele. E quando meu pai me acordou com aquele olhar, né, com aquela maneira, e disse: calma, filho, calma, só me conta a verdade, eu nunca mais vou me esquecer disso, né? E eu penso também que toda vez que eu tenho assim um problema, uma coisa que acontece comigo, eu tenho que ir a Deus, né? E eu tenho que ir a Jesus e pedir perdão. Eu me lembro, né, desse acontecimento.
Eu nunca mais me esqueci disso. E o que aconteceu com o meu xará, né? O xará, finalmente, a família dele o encontrou, né? Ficou tudo certo. Aí, o que aconteceu? Passou o período da suspensão e na outra segunda-feira nós voltamos para a aula, né? E ninguém imagina o que pode ter acontecido. Quando nós voltamos, né, para a aula, quando eu cheguei no colégio naquele dia, estava uma festa, estava um alvoroço, né? Quando eu cheguei na minha sala de aula, estava todo mundo lá em volta do meu xará, o Celso, né? Todo mundo, ele com uma camisa de futebol, né? É, do time lá de Santos, né? Uma bola, né? Autografada e tudo mais, todo mundo lá, né? Ovacionando o Celso. Aí eu olhei, quando eu entendi, quando ele contou, eu disse, meu Deus, bateu aquele arrependimento de ter voltado, e eu pensei assim, poxa, eu devia ter ido. Olha só o que Deus preparou, né? O que Deus fez com o meu colega. Ele foi para Santos, e chegou uma determinada hora lá, e ele sentiu fome, sentiu sono, frio, né? E ele foi bater numa casa. E bateu em que casa? Bateu na casa de ninguém mais, ninguém menos do que o seu Edson Arantes do Nascimento, o Pelé. Pelé, naquela época, estava no auge, né, da sua fama. E esse meu colega, ele era escurinho também, né? E ele, quando bateu na casa do Pelé, Pelé o recebeu, acolheu ele, deu comida para ele tomou banho, e ele contou a história dele. O Pelé disse: tudo bem, vamos ficar calmo aí, fica tranquilo, né? E que nós vamos resolver isso. Aí no dia seguinte, o que aconteceu? O próprio Pelé, pegou o Celso, colocou no seu carro, né, uma Mercedes-Benz preta, e foi para São Paulo, foi lá na casa do Celso entregar ele. Quando o pai dele veio recebê-lo, ele ainda deu né, uma bronca no pai do Celso, dizendo: está vendo? Por causa né, dessa sua forma de tratar o seu filho, foi por isso que ele fez isso. Então, o senhor não faça mais isso. Né? Ele disse: não, não, eu já perdoei ele e vai ficar tudo certo. Aí o Pelé entregou ele lá para o pai, foi embora. E essa história ficou na escola lá por anos, né? E e aí eu arrependido quando eu vendo tudo aquilo lá, eu disse: poxa, eu devia ter ido com ele, mas agora já era. E eu fiquei lá só olhando, né? Ele com a camisa do Pelé, autografada, com a bola. Irmãos, essa história, esse acontecimento, mostra que muitas vezes, né, na vida nós tentamos esconder os nossos erros, né? E quantas consequências nós temos por causa disso, né? E nos esquecemos, né, que embora o nosso pai terreno, né, possa ter defeitos, possa ser duro, muitas vezes possa ser incompreensível, nós não podemos esquecer que nós temos um pai lá no céu, né, e temos um advogado, né, a nosso favor, que sempre irá nos ajudar nas nossas lutas, né? Então, se você tem que tomar alguma decisão, né, se você hoje está passando por alguma dificuldade, você ainda está lutando, né, para buscar fazer tudo que Deus pede que você faça, e você ainda não está conseguindo, lembre-se, né, que você tem um Pai amoroso, você tem um Deus amoroso, e que diz: você não precisa se esconder de mim. Se você tem um problema não resolvido, quem sabe uma decisão tomada no passado que está afetando a sua vida hoje, não permita, né, que isso impeça você de entrar no reino de Deus. Né? Busque aquele que está de braços abertos, né, esperando
né, que você venha pedir e não deixe o tempo passar, né? Cada dia que passa, o problema só aumenta, né? Lembre-se o que disse a profecia de Lucas, né? Jesus virá buscar os que estão vigiando, né? Então, se você tem algum impedimento, né, para a sua consagração, lembre-se que Deus está, né, Jesus está aguardando, ele deseja, né, que você vá em busca, né, do seu calor, da sua mão, né, e o Espírito de Deus, né, ele só pode te chamar, ele só pode te convidar, mas não pode trazer você à força, né? Você tem que tomar essa decisão e você que tem que dar o passo, né? Você que tem que tomar a iniciativa, né? Não importa se você é um membro batizado da igreja ou não, se você ainda está se preparando, né? Mas de alguma maneira hoje você ainda não encontrou o seu lugar diante de Deus, né? Se você ainda está indeciso, ainda não tomou a sua decisão ao lado de Jesus, não importa, né? Hoje é o dia da oportunidade, né? Como foi para muitos, foi para mim e está sendo para mim também, pode ser para você. Jesus está esperando, né, de braços abertos, com aquele olhar, né, de amor, com aquele olhar de ternura, e dizendo a você: eu não quero te castigar, só quero te amar. Não me diga não, né? Fale comigo, abra o teu coração, né? Está na hora, né, de você voltar para casa. Para encerrar, eu gostaria de contar uma experiência rápida. Eu me lembro, numa certa manhã, depois de eu pregar na minha igreja, saímos todos, né, como de costume, e lá fora já, uma família estava me aguardando e o pai, né, me disse assim: a mensagem dessa manhã, a mensagem que o irmão pregou, foi para mim. Mas é o seguinte, eu estou fraco, né? Eu precisava de uma oração. Só pode orar comigo? Aí eu falei, lógico, tudo bem. Voltamos para dentro da igreja e nós oramos ali. Eu nunca mais me esqueci daquela família, daquele pai, né, preocupado, né, com o que ele ouviu e preocupado com a sua vida espiritual, preocupado com a sua família que estava ali com ele. E eu nunca mais me esqueço dele. E só que tem o seguinte, o que aconteceu? Depois daquele dia, eu nunca mais vi aquela família. Eu não sei o que é que o Espírito Santo fez com eles. Eu só sei uma coisa: se eles foram sinceros e realmente eles desejavam tomar uma decisão e aceitar o convite, né, de Jesus naquele dia, certamente Deus os abraçou. Da mesma forma que Ele quer abraçar cada um de nós hoje. Eu espero um dia ainda rever essa família, rever aquele pai, né, poder abraçá-lo, quem sabe, né? O mundo, Deus está reservando coisas para nós, né? E eu sinto no meu coração, sempre, né, porque isso acontece em todos os dias, em todos os lugares, que também pode haver aqui entre nós, né, alguém lutando, né, com os seus problemas. Comigo também não é diferente, né? Então, se você estiver lutando, não esqueça, né, não esqueça que Deus está te esperando. Não fica apenas pensando, né, em fazer, pensando no problema, né? Entregue, né? Entregue tudo para Deus. E eu penso sempre assim:
Quando você tem um problema e você está sozinho, tendo ou não solução, o problema está com você. Mas quando você entrega esse problema para Deus, o problema deixou de ser seu. Agora, o problema está nas mãos de Deus. Então, nós podemos confiar em Deus e saber que, seja lá qual for o problema, qual for o drama, né, entregue na mão de Deus, certamente Deus vai direcionar. Nem sempre Deus faz do jeito que a gente quer, né? Mas Deus sempre vai fazer alguma coisa. Aceite o convite, né, que Jesus faz hoje, né? Aquele convite que está lá no livro de Mateus, no capítulo 11, né, versículo 30, que diz: Me dá o teu coração, pare de sofrer. Eu posso, né, aliviar o peso, né, que você carrega. O meu jugo é suave. Né? Então, nós temos uma saída, né? Nós temos uma solução, e essa solução está à nossa disposição. Né? Basta nós tomarmos a decisão. Não resista, busque ajuda, entregue a Deus e que Deus te abençoe. Amém? Essa é a mensagem que eu queria trazer para vocês hoje.